Olha a gente aqui mais uma vez e eu tô curtindo, viu? Porque você tá empolgado com a ideia, você tá comendo conhecimento aí a milhão e isso com certeza vai te dar resultados extraordinários. Então vamos embora para mais um estágio dessa segunda fase, que a coisa agora vai ficar ainda mais bacana e eu quero que você esteja acompanhando e principalmente anotando. Não esquece, vai anotando, toma nota, se tiver dúvida, recorre ao nosso canal de contato, que é o grupo do WhatsApp, mas não deixa passar nenhuma aula em branco sem você entender não, porque cada tijolinho que a gente vai construindo aqui é importante para no final a gente realmente ter o resultado que a gente espera. Beleza? Tamo junto. Nessa aula agora a gente vai falar sobre o funcionamento da máquina. Rodrigo, tu vai me ensinar como funciona a máquina? Não, eu não quero te ensinar do básico, até mesmo porque você está fazendo um curso de especialização e eu creio que você já tem conhecimento básico sobre máquina de tatuagem. Mas uma coisa eu quero te alertar. Olha para o slide. A gente tem do lado esquerdo uma máquina de bobina e a gente tem do lado direito uma máquina rotativa. E muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar qual a principal diferença de uma e de outra. E essa diferença você vai ter que ter discernimento porque ela vai te ajudar muito no processo de aplicação da tatuagem do preto e cinza. Todas as máquinas de bobina elas já vêm com a velocidade predeterminada pela engenharia do chassi dessa máquina. Mas a sua potência pode ser alterada quando você aumenta a numeração em volts ali na sua fonte. Já a máquina rotativa é diferente. Na máquina rotativa, a sua potência é predeterminada pelo motor, certo? Ou pelo peso da sua mão, lógico. Agora, a sua velocidade, ela altera à medida que você começa a mexer também na voltagem na sua fonte. Então, na máquina rotativa, nós temos a flexibilidade de aumentar a velocidade da máquina e já na máquina de bobina, a gente não consegue mais aumentar a velocidade, só consegue aumentar a potência. E aí você me pergunta, Rodrigo, qual é a necessidade de eu aumentar ou diminuir a velocidade e a potência? Então fica comigo que eu vou te falar de forma bem rápida agora e eu quero que você entenda todo esse conceito para a gente conseguir ter uma assertividade na hora da aplicação. Eu só vou aumentar a velocidade da minha máquina quando eu perceber que a minha mão também é rápida. Porque se eu tiver uma mão muito devagar, com a máquina muito rápida, eu vou passar muito tempo ferindo a pele no único local. Já se eu tiver uma mão muito rápida e a velocidade da máquina estiver muito lenta, eu vou saltear muito ponto, ao ponto de deixar muito espaçado toda aquela gramatura de tinta que a gente está colocando ali e com certeza a gente vai conseguir fechar os bloquinhos para fazer uma sombra bem perfeita com nuance bem bacana. Então se eu tenho uma mão rápida, eu tenho que aumentar um pouco mais a velocidade da minha máquina e se for máquina rotativa eu consigo aumentar. Já a máquina de bobina, a gente não consegue aumentar e provavelmente se você é um tatuador um pouco mais antigo ou gosta de bobina, a gente sabe que a gente não tem muita flexibilidade com a velocidade e o jeito é a gente aprender a trabalhar um pouco mais devagar. Mas se você trabalha um pouco mais rápido e tem uma máquina rotativa, aumenta um pouco a velocidade. Se você trabalha um pouco mais lento, com a sua mão um pouco mais lenta, diminui a velocidade. Já a potência você vai utilizar quando você estiver usando agulhas de maior numeração, porque ela vai ter uma pressão maior no corpo do cliente e com certeza ela vai pedir mais potência. Um exemplo disso é aquela cama de prego. Acho que você já deve ter percebido em algum lugar, algum museu, algum espaço ciência, aquela cama de prego onde a pessoa se deita e não é perfurado. Por quê? Ali existem vários pregos de forma equidistante um do outro, onde quando você bota a pressão do corpo, ele não entra. Mas experimenta você agora deitar em cima de um único prego. Com certeza ele vai entrar muito mais rápido no teu corpo. Então, da mesma forma são as agulhas. Se você tem agulhas com pouca numeração, Rodrigo, tem um traço de 5, ele entra perfeitamente rápido, sem muita potência. Mas se eu tenho um traço de 9, se eu tenho um traço de 11, se eu tenho uma bucha de 14 para entrar, eu com certeza vou precisar de um pouco mais de potência. Outra hora também que a gente vai precisar de potência é quando a gente está com a pele do cliente muito mais flácida. Por quê? Imagina com a gente agora uma grande bexiga, né? Um balão de festa. Se a gente pegar duas bexigas, uma bem vazia, né? Bem murcha, e uma bem cheia, quase estourando, a gente vai ver que facilmente, com um palito de dente, se eu tocar na que está muito cheia, ela vai fazer o quê? Puf, explodir.
Já que está meio murcha, a gente toca com o palito de dente, ela vai entrando e vai ter mais dificuldade de estourar. Então, se a pele do cliente está muito flácida, a gente precisa de mais potência, porque tem que empurrar mais a agulha para conseguir deixar lá o pigmento. Mas se você pegar uma área da pele do cliente, onde, por exemplo, é uma área muito mais firme, principalmente em musculatura ou osso, com certeza, com pouca potência, você vai acabar estourando um ponto e cagando tudo. Então, quando você vai precisar de mais potência? Quando a pele do cliente for flácida ou quando você tiver um conjunto de agulhas do número maior. E lembrando, a potência na máquina rotativa, ela já é pré-estabelecida pelo motor. Então, se você quiser mais potência na rotativa, vai ter que apertar um pouco mais a tua mão. Já na máquina de bobina, você pode fazer isso aí, aumentando a sua voltagem na fonte, e com certeza você vai ter uma máquina que vai ter um pouco mais de potência a hora que você quiser, regulando através da fonte. E aí, se ligou? Aprendeu um pouco sobre o funcionamento da máquina? Porque isso é importantíssimo para você aprender a aplicar tinta de forma correta na pele do cliente. Se essa aula te deixou um pouco confuso, ou se de certa forma você nunca aprendeu da forma como eu expliquei, eu te aconselho a voltar essa aula, assistir ela bem rapidinha, pega esse conteúdo para ele digerir bem na tua mente aí, para que você possa passar para a próxima aula, que a gente vai falar sobre a aplicação de pêndulo e começar a falar sobre as texturas que eu faço, mas eu preciso que você conheça bem sobre a máquina que você está trabalhando, para que você possa ter um desempenho e um desenvolvimento muito assertivo. Que Deus te abençoe, até a próxima aula.